Olá, esse será o primeiro vídeo da série de vídeos da resolução da prova de matemática de 2006 da ESA. Por ser uma prova antiga, o nível das questões não são tão elevados, mas como é muito presente naquela época, ter muitas pegadinhas, às vezes por conta de um pouco de atenção, se errava uma questão muito fácil. Então, vamos lá. A questão número 1, ela diz o seguinte: um trabalhador gasta 5 horas para limpar um terreno circular de 8 metros de raio. Um trabalhador X gasta um tempo T de 5 horas para limpar um terreno de 8 metros. Ele cobra R$ 4 por hora trabalhada. Então, vou botar aqui uma razão aqui de R$ 4 por hora que ele trabalha. Então, no caso, assim, nesse terreno aqui, ele cobraria R$ 40. R$ 40, R$ 20. São 5 horas trabalhadas, ele cobra R$ 4 por hora, R$ 20. Nessa hipótese aqui desse terreno de 8 metros de raio. A pergunta da questão seria: para limpar um terreno circular de 24 metros de raio, então o trabalhador é o mesmo, trabalhador X, o terreno tem um raio agora de 24 metros. E ele pergunta quanto o trabalhador cobrará em reais. Sendo que o tempo não é informado, mas dá para descobrir através da relação. E agora começa a entrar a aritmética da coisa. No caso aqui a gente pode montar uma tabela, né, e ver as relações entre o que já foi dito e o que a gente quer saber. Como a gente quer saber do quanto vai custar esse terreno, a limpeza desse terreno maior de raio 24. A grande pegadinha dessa questão é você não fazer usando o raio. Por quê? O trabalhador, ele leva 5 horas para limpar um terreno de raio 8 metros. Ele não limpa 8 metros. Ele limpa um terreno circular que o raio desse terreno tem 8 metros. Então, usando a regra para fórmula para descobrir a área desse triângulo, a área de qualquer triângulo dessa circunferência, a área dessa circunferência é dado como πr ao quadrado. R é 8, o quadrado de 8 é 64, π, como é em metros, 64 metros quadrados. Então o trabalhador, ele não limpa 8 metros, ele limpa 64 metros. Como eu já adiantei aqui, o trabalhador limpa 64 π metros quadrados, cobrando R$ 4 a hora trabalhada, R$ 20. A pergunta aqui é: quanto ele vai cobrar para limpar um terreno circular de 24 metros? Isso a gente pode descobrir muito fácil usando uma relação aqui entre o terreno que ele limpou anterior
que são, na verdade, 64 metros. 64 pi metros quadrados. O tamanho do novo terreno. Quer dizer, 64 metros demorou 5 horas. Agora, o novo terreno, usando essa fórmula, fica 24 metros ao quadrado, o que seria 576 pi metros ao quadrado. Agora a gente não sabe, mas seria que x ou t, tanto faz. Resolvendo a regra de 3, cortando os metros com metro, as horas com as horas, fica x é igual a 576 vezes 5 dividido por 64. 576 dividido por 64 dá 9. O 5 está aqui, 9 vezes 5. Então o valor de x são 45 horas. Como 5 aqui, x, são 45 horas. Só que descobrimos as horas trabalhadas. O que ele pede na questão é o tempo, o quanto o trabalhador cobrará, utilizando aquela que já é dito pelo trabalhador, que ele cobra R$4 por hora. 4 vezes 45 vezes 4, isso dá R$180. Então a resposta da primeira questão é R$180 que o trabalhador cobraria.